Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês nesse vídeo. Eu estou aqui nesta tarde, nesse início de tarde, aqui no quintal da minha casa, perto dessa árvore aqui, bastante agradável. Eu gosto de ficar aqui de manhãzinha ou no finalzinho da tarde. E o motivo desse momento é que eu preciso transmitir algumas coisas, né, que eu venho tendo comunhão, intimidade com o nosso Criador, o nosso Criador maravilhoso, eterno de nossas vidas, porque a situação que a humanidade se encontra atualmente é algo muito preocupante. Nós vemos o mundo caminhando para uma tirania nunca vista antes. Muitas pessoas é muito comum elas dizerem: essas coisas de hoje em dia, isso aí sempre aconteceu, homicídios, imoralidades, homossexualismos, né? A desigualdade, injustiça, corrupção na política, nos governos, né? Então, todo mundo já está tão envolvido nessas coisas, nessa situação totalmente anormal, que estão totalmente sedados, vamos dizer assim, dopados com tudo isso, estão com a consciência cauterizada, ou seja, é tipo aquela marca na pele do animal, aquela ferradura que fica queimado o couro e as pessoas não conseguem mais sentir, perdem a sensibilidade das coisas, ou seja, a glândula pineal no cérebro já foi ressecada, não consegue mais ter a sensibilidade para perceber as coisas importantes, profundas da vida, não consegue mais ter a sensibilidade pelo próximo, pelos semelhantes, não consegue compreender mais as pessoas, não conseguem ter mais a sensibilidade para ter intimidade com o Criador, a prática, o momento da oração, da intimidade, da comunhão com os amados irmãos, o ato, a prática de congregar, não religiosamente dentro de um prédio de 4 paredes necessariamente, mas a prática de congregar espiritualmente, de se sentir um no Senhor, um no Espírito, no Espírito do Eterno. Então, todas essas coisas elas estão sendo atacadas por muitos e por muitos estão sendo perdidas. E muitos já há muito tempo já perderam tudo isso, né? Se vê apenas como meros objetos de especulação financeira e comercial, né? Servem como indivíduos para serem convencidos a adquirirem coisas, objetos, bugigangas, porcarias, né? E assim está sendo conduzida essa sociedade. Digo isto não me referindo somente à situação em nosso país, no nosso Brasil, mas isso eu digo me referindo a uma situação que acontece no mundo inteiro. Isso é uma agenda mundial, global, como eles dizem, né? Negando até a forma da criação feita pelo nosso amado e eterno Criador. Então, isso é uma situação mundial, global, tá certo? E está caminhando, estão encaminhando a humanidade, a humanidade incauta, né? Insensível e desobediente à Escritura, ao Criador, ao ensino do nosso Mestre, para o abismo, para a destruição, para o vale do Armagedon, porque se as pessoas não se arrependerem, se nós não tomarmos uma atitude como servos do Senhor, como cristãos, como irmãos, como participantes do reino do nosso Pai Celeste, se nós não tomarmos a nossa atitude, exercermos a nossa função e cumprirmos fielmente, firmemente a nossa missão como servos do nosso Pai Celeste, do nosso Salvador, do nosso Messias, nós estaremos deixando que muitas dessas pessoas que poderiam ser resgatadas desse engano,
né, dessa tirania, nós poderemos estar sendo omissos. Então, meus amados irmãos, não é uma questão de a gente conseguir salvar todo mundo. Então, se as pessoas não querem, né, eu vou fazer o quê? Não é isso. É fazermos aquilo que está ao nosso alcance. Entenderam, irmãos? É fazermos aquilo que nós podemos fazer. O nosso Criador, ele não vai cobrar de nós aquilo que nós não podemos. Ele não vai cobrar de nós uma quantidade de talentos e de dons que ele não nos deu. Ele vai cobrar aquilo que ele nos deu, como é dito na Escritura. Ao que muito foi dado, muito será cobrado. Então, é sobre isso que nós temos que atentar. Então, eu, há muito tempo, há cerca de mais de 30 anos, eu creio, eu atualmente sou um homem de 51 anos de idade, fiz recentemente, né, no começo desse ano, e cerca de 19 anos de idade, 20 anos de idade, eu iniciei a minha caminhada com o nosso Salvador, né, bastante jovem, recentemente casado, depois com alguns filhinhos, iniciei meu trabalho, mesmo com uma certa inocência, né, uma falta de experiências, mas me dediquei a buscar o Evangelho, a conhecer a Escritura, a ensinar as pessoas, ensinar a minha família, meus parentes, meus amigos, a todas as pessoas que eu encontrasse. E venho fazendo isso desde aquele tempo, né? Mas chegou um momento em nossas vidas, na situação do mundo, que as coisas dificultaram muito, né? A Escritura, no Evangelho de Mateus 24, o nosso Salvador diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos, ou até de quase todos. Então, isso se refere ao mistério da iniquidade, que já opera desde aquele tempo, no tempo dos apóstolos, desde o início, na verdade, da humanidade, quando ela foi caída, né, enganada pelos anjos que se rebelaram, e hoje ela já está muito mais corrompida, e esse mistério da iniquidade que leva as pessoas a agirem contrários à vontade do nosso Pai Celeste, à vontade do Criador do céu e da terra, isso está aumentando cada vez mais. É como o nosso Salvador diz no capítulo 24 de Mateus: por se multiplicar a iniquidade. Né? A Escritura não está dizendo que só existe agora, né? E que não existia antes essas coisas, toda essa maldade, essa perversidade que existe hoje, essa blasfêmia contra as coisas do Eterno. Na verdade, isso sempre existiu desde o início. Após a queda do homem, começou a haver, né, o homicídio, né, a mentira, o adultério e tantas outras coisas. Mas depois, após a rebelião dos anjos, a mistura, a corrupção do gênero humano, através da influência dos anjos no meio dos homens, e também depois da própria corrupção da própria humanidade, o aumento da iniquidade, porque era continuamente mal todos os desígnios do coração do homem, então o Senhor fez aquele reset, né, aquele dilúvio, né, para dar um basta, um freio, né, na maldade da humanidade junto com os anjos, né, que se rebelaram, e os demônios que viviam aqui na terra, né, na forma de gigantes. Mas depois isso foi se multiplicando na era em que o Messias estava aqui com os discípulos, com os apóstolos. Isso já estava bastante intenso, né? A ponto do apóstolo Paulo dizer que eis que o mistério da iniquidade já atua, né? Em Colossenses capítulo 2 ele diz, né, que ele apenas aguarda que seja afastado aquele que o retém, ou seja, o tempo ainda não havia sido chegado, mas hoje o tempo já está bem próximo, e essa iniquidade, esse modo de vida rebelde, totalmente tirano, de fazer as coisas contrárias ao Criador, de fazer de propósito coisas para contrariar, para ofender, para irritar, ofender a ira do nosso amado Criador e Eterno.
isso tem se multiplicado e muito, exponencialmente, e isso vai aumentar. Mas o nosso Salvador também diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, assim como os nossos amados irmãos, os apóstolos, perseveravam no templo, né, ali, porque ainda viviam naquele ambiente, né, frequentavam ali as proximidades, eles também perseveravam nas orações, perseveravam na comunhão, no ensinamento dos apóstolos que receberam do Messias e dos profetas, dos santos profetas. Eles perseveravam fielmente, né? Eram firmes em tudo isso e não arredavam o pé em nada, em nenhuma vírgula, nem um iude, nem um tio, nem um ponto de i, em nenhum acento. Então, hoje, os amados irmãos, né, como os membros do Reino dos Céus, a família celestial, né, os servos do Senhor,